fazer aqui um vídeo breve também sobre a questão da vontade geral ali no Rousseau. Então, só um vídeo breve, assim, rápido. O texto que vocês podem estar utilizando lá para dar uma estudada sobre a respeito disso, tem na escola esse aqui, História da Filosofia, volume 2. Então, História da Filosofia, volume 2. Tem lá na biblioteca, na seção de filosofia, tem esse livro aqui. Aqui vocês vão achar o capítulo sobre o Rousseau, né? Só procurar aí, essa parte da pesquisa, né, do investigador, sabe? Procurar o material. Eu estou já ajudando, né, mostrando qual que é o material. Depois vocês vão lá dar uma lida e vão trazer as dúvidas para mim. Então, nesse trecho aqui, ele vai explicar um pouco sobre a questão do Rousseau e a questão da vontade geral, né, que seria o princípio da democracia para o Rousseau. O que é importante vocês saberem aí, então, é o seguinte: o que é democracia? Tem dois tipos de democracia. Eu vou estar também disponibilizando um livro didático para os 3 grupos. Eu vou estar disponibilizando um livro didático, vou deixar com vocês lá, que é um livro que tem todos esses assuntos aí de uma forma resumida. Em especial, só não vai ter a questão do aquecimento global, mas para o vídeo do aquecimento global eu vou estar mandando um material diferenciado para eles lá. Então eles não vão sair prejudicados, não tem problema. Mas para eles vai ser um pouquinho mais diferenciado, né? Mas nesse livro, então, hoje vocês vão encontrar o que o Rousseau vai estar dizendo a respeito de vontade geral, e seria mais ou menos assim, tanto no didático como nesse que eu mostrei ali. O que o Rousseau defende é o seguinte: a gente deveria de ter um princípio aí, né, falando de contrato social, ou seja, da humanidade se unir para viver em conjunto em civilização. A gente deveria de ter um princípio, né, norteador aí, qual seria a democracia. Existem 2 democracias, como eu estava falando. Uma delas, democracia participativa, que era o modelo democrático da Grécia Antiga, né? Um lugar onde funcionou isso era Atenas, né? Atenas seguia o regime da democracia participativa, e ali o cidadão participava diretamente da votação. Os cidadãos livres, eles tinham o direito de estar participando das decisões políticas da cidade diretamente. Nós temos a democracia representativa, que é a nossa, aqui no nosso país. A democracia representativa seria aquela no qual nós, cidadãos, em eleição, a gente escolhe um representante para que ele chegue ao poder e lá no poder ele nos represente. Então, isso aí em todas as instâncias, né? Então a gente escolhe ali um candidato, né? A gente tem o processo eleitoral, a gente escolhe ele, a gente vê qual que é o melhor, analisa as melhores propostas, aquela história toda. E aí aquele que o povo achou melhor, ele vai lá, vota nele e aquele cara se torna o representante. Só que aí tem os problemas, né, desse sistema, porque aqui no nosso país, perceptivelmente, a gente percebe que às vezes esse representante ele não representa a maioria, né? Porque a democracia deveria, então, pressupor que a maioria vai ser atendida, né? Vai ser ouvida, né? É a vontade da maioria que vai ser ouvida. É isso que o Rousseau fala a respeito da vontade geral. Para Rousseau, a democracia verdadeira seria aquela onde a maioria, por isso que é a vontade geral, a vontade da maioria seria obedecida, seria levada em consideração. O que ele quer dizer assim? Que o interesse privado, todo o interesse privado de cada cidadão na sociedade e sob o regime democrático, o interesse privado e particular, ele deveria de ser, como é que eu posso dizer, ele deveria de ser não levado em conta o direito particular, mas sim sempre o direito coletivo. Tudo que for feito no regime democrático deve ter como fundamento, como base, o interesse coletivo. Então, quando um representante vai criar um projeto de lei, vai criar ou seja, um projeto de lei, ou vai fazer um programa, ou vai criar alguma coisa, desde que seja uma construção de um hospital, alguma coisa, ele tem que levar em consideração, quando ele está fazendo esse projeto, a vontade da maioria. Se ele não estiver fazendo isso, ele não está seguindo o princípio verdadeiro da democracia. Então, o que poderia exemplificar com essa questão? Então, eu vou construir um chafariz na praça e vou gastar 20 mil para fazer esse chafariz, para ficar bonita uma praça.
E aí o povo fala, não, mas nós não, por enquanto a gente não precisa de um chafariz, a gente mais emergentemente, nós do povo precisamos de uma creche. E esse dinheiro aí, vamos imaginar, esses 20 mil é o início da creche. Né? É uma coisa que os pais estão precisando bastante de espaço ali para poder deixar seus filhos, para eles poderem trabalhar e tal. E aí vamos imaginar assim, o político fala, não, eu vou construir o chafariz porque é o que eu quero. Né? É o que eu acho mais interessante nesse momento. E ele vai lá e não escuta, né, o que a maioria quer dizer. Daí vamos imaginar que faça uma votação e a maioria vota na construção da creche, mas uma minoria para apoiar o político vota ali, vamos imaginar, de 300 votos para a creche, 50 votaram para o chafariz e ele não, vou então construir o chafariz. Tem bastante gente querendo chafariz. E aí constrói um chafariz e deixa a creche. Então ele não está ouvindo a vontade geral, ele não está ouvindo a vontade da maioria. Então ele não está obedecendo o princípio da democracia. Então o trabalho político e a organização política para o Rousseau deve visar o quê? O interesse coletivo. Então o interesse da vontade geral. Então seria esse o verdadeiro princípio da democracia. Pergunta que a gente pode fazer é: será que esse princípio na nossa democracia é levado em consideração? Então o que a gente precisaria para que a nossa democracia funcionasse? Por um lado, Platão está falando que nem todo mundo é inteligente para poder ter poder político, né? Cresce num sistema viciado que é o sistema da democracia, acha que pode fazer o que quer, nem todo mundo tem inteligência, e daí a coisa vira uma bagunça, uma desordem, anarquia. O Platão fala isso no texto dele lá. Vira uma anarquia porque daí ninguém organiza nada, ninguém governa, todo mundo, cada um faz o que quer. Por um lado, Platão está dizendo falta da inteligência, falta da organização. Por outro lado, o Rousseau está falando aqui para nós que a democracia deveria ser a vontade geral, né? O interesse coletivo e não o interesse particular na questão política. Então, a dica é essa. O que vocês acham? Será que a gente, como solução, a gente deveria de ter pessoas mais inteligentes? E como que a gente faz pessoas ficarem mais inteligentes? Dentro de sala de aula, às vezes a gente vê isso. Está dando uma aula lá, o professor está dando aula, e às vezes o aluno não está nem aí. Não está conversando, está, sabe, preocupado com outra coisa. E ali é o espaço para ele estar criando um conhecimento, para daí ele se tornar, ter a possibilidade, a probabilidade de um dia ele ser sábio, porque ele precisa do conhecimento. O ser humano, por natureza, isso aí é uma coisa da nossa natureza e a gente não entende isso. E agora no século XXI piorou a situação, porque no século XXI a moda é você ser ignorante e psicopata. É isso que a cultura vem pregando. Se você for igual Coringa, você é um herói. Então você tem que ser ignorante da vida dos outros. Vai lá, explode uma pessoa e ri daquilo, entendeu? Põe veneno na bebida de uma pessoa e fica assistindo para ver quanto minuto aquela pessoa vai morrer. E você acha, as pessoas acham, né, que nossa, isso é ser alguém, sabe? Então 2019 anos de cristianismo e a gente ainda não aprendeu, né, viver em conjunto, viver em comunidade. A gente não respeita o outro de fato, a gente não pensa no outro de fato. E como eu estava falando, né, essa tendência aí do século XXI de inverter os valores, de considerar aquilo que antigamente era o ruim, o perverso, hoje a gente considera como algo até admirável, né? A gente vê isso no cinema. Se você for assistir série Vikings lá, né, o que parece? Os caras lá, um furando o olho do outro, um passando a perna no outro por interesse particular. É um interesse particular. Isso aqui eu estou falando do Rousseau, né? Não pense que aqui eu estou defendendo, mas nós estamos discutindo aqui a questão do Rousseau, né? Eu não estou defendendo ninguém, não estou criticando ninguém, só estou colocando aqui os pontos. O Rousseau vai dizer isso, né? O que interessa é o interesse coletivo e não particular. Mas a tendência hoje é essa, e o espaço onde a pessoa poderia estar adquirindo conhecimento é a sala de aula, e às vezes nem isso a pessoa está preocupada. Então, como solução, eu estou jogando a solução para vocês. Né? Como é que a gente faz uma pessoa se tornar mais racional? Sócrates vai dizer, Sócrates pode ser um autor aí para ajudar vocês. Sócrates vai dizer que o seu primeiro passo para o ser humano se tornar sábio é ele reconhecer a ignorância dele, reconhecer o ponto negativo dele. Sócrates vai estar dizendo isso.
Então o primeiro passo para sabedoria é você reconhecer que você não sabe, que você é ignorante, que daí você já deu o primeiro passo. O próximo passo é buscar o conhecimento, e assim, buscando conhecimento, você se torna alguém mais sábio. Isso é Sócrates falando. Mas eu não sei, a solução eu vou deixar na mão de vocês. Então, precisamos de pessoas mais inteligentes num país para que a gente tire políticos dessas pessoas, porque o político ignorante sai do nosso povo. O político que não respeita regra, que é corrupto, sai do nosso povo. Outro exemplo, quem que respeita a regra de trânsito? Está lá a via 80 km por hora e tem gente que anda a 100 km por hora, se a placa diz que é 80 obrigatório, o cara anda 100 km por hora e quem está andando 80, o cara buzina e acha que aquela pessoa está errada. Mas ela está obedecendo a lei. Mas o cara diz, não, ele está errado, ainda sai buzinando, sabe, pro cara. Então, esse comportamento se repete na política. Como que a gente, então, olha o problema. Como que a gente faz com que essas pessoas, então, respeitem leis, respeitem regras? Como que a gente faz com que as pessoas entendam que elas têm que, de certa maneira, respeitar as normas para que a gente tenha uma boa convivência? Então, eu estou jogando os problemas. Então, a gente precisa de pessoas racionais, a gente precisa separar as pessoas, como diz o Platão, a gente precisa fazer prevalecer o princípio de que a vontade geral deve ser respeitada e não a vontade particular, como diz o Rousseau. Ou qual que seria a outra solução? Ou que nem diz o Hobbes. O Hobbes é um autor que pode estar ajudando vocês também. E eu vou postar uns vídeos sobre o Hobbes também. Hobbes é um autor que pode estar ajudando. O Hobbes diz que o único jeito de funcionar a política é ter um soberano, como quase Platão dizia, alguém que esteja acima de todos no poder, e esse é um problema, né? Esse é um grande problema. No vídeo sobre o Hobbes eu vou estar falando disso. Hobbes ele vai falar, então tem que ter uma pessoa que tem um poder acima de todos, ninguém pode estar acima dele, ele é o soberano absoluto, mas ninguém pode estar acima dele, ele que decide, é ele que faz acontecer as coisas, e é ele que vai impor a lei. Porque se ninguém respeitar a lei, não funciona nada. Mas então, se eu tiver que usar o terror, o medo e a violência para fazer a lei valer, eu devo, segundo Hobbes. Hobbes ele diz, então, se o soberano tiver que fazer e punir severamente, inclusive com morte, punir severamente as pessoas para que elas respeitem a lei, ele vai ter que fazer isso. Isso é o Hobbes falando. Mas, e se porque daí a gente precisa de um soberano absoluto, um líder lá, que seja igual o Hobbes quer, mas ele tem que ter bom senso também. Vocês já imaginaram? Já aconteceu isso, né? A gente tem o nacionalsocialismo e o Hitler. E o Hitler fazia exatamente isso. Quem não respeitava as normas, né, desaparecia. E o bom senso. E vocês sabem como é que decorreu toda essa história aí. Né? Se pegar a Alemanha nazista aí, a Alemanha do nacionalsocialismo como exemplo, vocês sabem muito bem. Então, qual que é a solução? Estão vendo quanto que é problemático isso? Pensar nesses... Como eu falei, não é em qualquer roda de boteco que a gente discute e decide esses problemas. Que é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Mas não adianta ficar desesperado. Eu gostaria que vocês pensassem na solução. Se quiserem separar alguém propriamente para pensar nessa questão da solução, ou eu acho melhor vocês discutirem entre vocês. Separar, como nós estávamos falando, que nem o Platão faz, eu acho que daí um vai querer achar uma solução ou outra ali. E aí vai dar conflito. Eu acho que a conversa entre vocês, mesmo que se pensem diferente, a conversa entre vocês, às vezes uma ideia ou outra pode casar uma com a outra e isso ajudar, mas vocês vão ter que pensar na solução.